Eu queria fazer uma última pergunta para o Pondé. Eu sei que ele está apertado de tempo. Essa última pergunta, e aí, Pondé, a gente te libera imediatamente. Essa loucura que é o Superior Tribunal Militar decidir, em essência, deixar livres os soldados que fizeram um fuzilamento aqui no Rio de Janeiro, em plena luz do dia, de duas pessoas absolutamente inocentes, que estavam só passando de carro. O motivo pelo qual eu estou fazendo essa pergunta é o seguinte: o que acontece com essa incapacidade dos militares de punirem a si mesmos no Brasil? Essa incapacidade de assumir responsabilidade pelo tipo de violência que praticam. Será que eles não perceberam que é justamente isso que convence cada vez mais civis de que é preciso urgentemente fazer uma intervenção dentro das Forças Armadas porque elas não são capazes de autonomia? Olha, eu não tenho certeza que se as pessoas que estão fora, pessoas que necessariamente não estão envolvidas, pelo menos como receptores, num debate como esse, se elas fazem esse arco, entende? Esse arco de perceber essa atitude delinquente, criminosa, e depois a atitude delinquente do tribunal, aparentemente, eu não sei, não li autos, não sei nada disso, né? Mas para quem está olhando do lado de cá, parece bastante razoável imaginar que foi um absurdo isso daí. Inclusive porque as duas pessoas mortas eram inocentes, certo? Então, se teve um ato de violência delinquente, sem motivação, um absurdo. Então, mesmo que a gente não tenha acesso aos autos, como gostam de falar os advogados e os juízes, certo? Que são figuras extremamente poderosas no país, cada vez mais, aliás, né? Então, assim, mas a ideia que me parece é, primeiro, eu não sei se a população faz esse arco, entende? De entender assim, ó, isso foi uma violência militar, eles foram perdoados, precisamos intervir nas Forças Armadas. Eu não sei se toda a população, ou grande parte da população, faz esse arco de conclusão, sabe? De dedução. Eu não sei se faz. Agora, digamos, as pessoas que estão envolvidas ou participam do debate, mesmo seja como emissor, seja como receptor. Quando me refiro ao receptor, você tem muitos receptores em redes sociais que são também emissores. E nós todos somos receptores também. Então, a teoria da comunicação andou muito nos últimos 30 anos e 40 anos, né? Mas, assim, o Exército Brasileiro, ele dá golpe de Estado desde o golpe da República. Ele dá golpe de Estado, né? Assim, a gente percebe que em sociedades, de alguma forma, incipientes, incipientes, eu quero dizer, a partir do modelo moderno desenvolvido na Europa, que avançou na América do Norte, na Austrália, na Nova Zelândia, certo? Isso que eu estou chamando sociedades que não fizeram um desenvolvimento semelhante a esse, eu estou chamando de incipientes. Você veja, por exemplo, o poder que o exército tem no Egito, teve na Síria, na Turquia, né? Em vários países daquela região, inclusive função modernizadora, né? Função não democratizante, mas modernizadora, de costumes, abandono de práticas religiosas, né? Então, e na América Latina também, outros exércitos da América Latina. Eu tenho a impressão que as Forças Armadas, elas herdam, elas são receptoras de uma concepção de política bastante pré-histórica e antiga, que é a ideia da política como violência. Política como tomada de poder, preservação do poder e do meu espaço como tendo poder. E eu acho que isso facilmente se desdobra na ideia de uma prática violentamente corporativa. Eu acho que essas práticas corporativas, por exemplo, não no mesmo nível de violência, porque inclusive nem é a prática, elas aparecem em outras categorias corporativas, certo? Inclusive dentro do Poder Judiciário também, essas categorias corporativas. Então, as Forças Armadas não quererem ser julgadas por civis, como eles falam, né?
Me parece que é um processo que tem a ver com sociedades que não desenvolveram formas de poder suficientemente competitivas, já que são formas de poder, no caso do Brasil, altamente corrompidas, como os outros poderes da República, das mais variadas formas, certo? Então, o Exército acaba sendo tão, da sua forma específica, corrompido como as outras formas de poder dentro da República Brasileira, né? E acaba dando, nessa situação, apesar que no outro cenário, porque não sai dando tiro por aí, óbvio, talvez a gente percebesse formas mais sofisticadas de corporação dentro do Poder Judiciário, em relação a outras formas de abuso, não como isso, é claro, porque não anda armado, né, como o Exército, que tem uma força gigantesca, mas sem dúvida nenhuma é mais um exemplo daquilo que eu falava um pouco antes, que eu acho que a classe dirigente no país é delinquente. Isso está ficando muito claro para quem quer olhar e isso me parece uma questão muito séria para aqueles que querem entrar na política e são mais jovens, né? Você fala classe dirigente, você está se referindo aos três poderes, Não só. à elite... Estou falando da elite econômica. Elite econômica. Para mim é delinquente também. Entendeu? No Brasil, normalmente, quem tem poder fica delinquente. É o poder que faz delinquir Talvez ou o contrário? Ou só dá para chegar no poder delinquindo? O poder delinque facilmente. Né? Se a gente olhar, por exemplo, o que fala... Pensando aqui no Francis Fukuyama, por exemplo, Origem e Decadência da Ordem Política, o poder tem a vocação a delinquir da forma que eu falei, mas corromper, degenerar, sim. Ele tem esse poder. Né? Ele tem essa característica. Inclusive, também uma característica de querer privilegiar aqueles que lhe são próximos. Isso. Ou de sangue ou simbólico. E nisso o Superior Tribunal Militar é a síntese perfeita, porque... É um exemplo disso, claro. E talvez sintetize de várias formas, porque é um poder judiciário específico para tratar de militares que são um poder de exercício da violência, né? E corporativista e de julgar os próprios pares. Então condensa toda essa delinquência. Porque eles detêm um certo monopólio legítimo da violência. A polícia também detém esse monopólio. Né? Mas a polícia não tem um órgão judiciário para chamar de seu. Sei, não tem essa capacidade. A polícia militar tem, nem né? tem isso, a polícia militar tem. Né? Acho que passa pelo STM também. Mas assim, então eu acho que aí é um pouco quem nasceu o primeiro, o ovo a galinha, mas eu suspeito de que, o poder tem uma capacidade de gerar delinquência e abuso de poder. Aliás, essa é a grande, do meu ponto de vista, e não só do meu ponto de vista, a grande... digamos assim, a grande intenção da democracia é que o poder seja controlado pelo próprio poder. Porque só quem consegue controlar o poder é o próprio poder. Outras formas de poder. Né? E a democracia, com sua divisão de poderes, instâncias, né, diferentes, ela intencionalmente deveria produzir, não um conflito aberto, porque destrói tudo, mas a convergência que existe em Brasília entre os três poderes é uma vergonha. Mas essa convergência também existe entre a elite econômica e os três poderes. Mas essa convergência ela se dá em alguns planos, né? Porque hoje mesmo você olha para Brasília, está conflagrada, tá cada poder olhando para si. Mas na hora que ameaça o poder, eles se juntam, né? É isso que eu estou dizendo. Eles podem entrar em conflito ali, quando tem interesses de conflito, mas se eles forem cercados, eles vão convergir. Que nem os deputados convergem na Câmara. Isso. Tanto faz o seu partido. Isso. Né? Vamos aprovar a emenda. Todos limpar o orçamento errado, né? Mas, infelizmente, é o que importa. Vocês viram que eu tentei. Foi muito bom. Vocês viram que eu tentei enfiando mais perguntas nele para ver se ele esquecia o horário, mas não deu certo. Eu esqueci, tanto que eu estou aqui até agora. Eu esqueci. Pondé, obrigada. Porque a conversa estava boa. Obrigada.